Olá, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo, daremos continuidade ao tema 10, que foi o início da monarquia, com o primeiro rei chamado Saul, no qual governou mais ou menos 40 anos. Nesse vídeo, iniciaremos com o tema 11, que é dando continuidade aos dois outros reis, chamado Davi e Salomão, enquanto o reino ainda estava unido. Deus já havia ordenado a Samuel para ungir um novo rei sobre Israel, que fosse segundo o seu coração. Como vocês estão vendo na figura, este rei se chamava Davi. O futuro rei, filho mais novo de Jessé, era pastor de ovelhas e um bom músico. Seu nome é Davi. Nesse meio tempo, Saul ainda continuava governando como rei em Israel. A princípio, parece que Saul recebeu muito bem a Davi no seu palácio, dando-lhe até mesmo sua filha como mulher. E isso pelo fato dele ter enfrentado e matado o gigante Golias. Mas a inveja logo aparece. O descontrole e a perturbação passaram a fazer parte do dia a dia de Saul, a tal ponto que ele perseguiu Davi até os últimos instantes de sua vida. Saul e seu filho Jonatas foram mortos em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Quando Davi foi coroado rei, o filho de Saul, chamado Isbosete, junto com o general do exército, Abner, oferece resistência a esta coroação e recebe apoio da maioria das tribos presentes. A tribo de Judá, porém, manifesta apoio a Davi. O resultado disso foi uma guerra civil, culminando na morte de Isbosete e Abner. Davi, impulsionado pelos homens de Israel, toma a fortaleza de Sião, Jerusalém, que estava em poder dos jebuseus. A nação que tinha a supremacia militar na época, os filisteus, começou a sentir-se ameaçada pelos sucessos e empreendimentos militares de Davi. Davi foi responsável por manter a tranquilidade em Israel e livrar a nação de seus inimigos ferrenhos. Um dos maiores símbolos de Israel é a Arca da Aliança. Estava há 20 anos distantes de seus donos e precisava retornar para Israel. Coube a Davi trazer a arca de volta e a sua atitude alegrou os israelitas. Os israelitas tinham motivos de sobra para amar e reverenciar a Davi. A sede de governo do rei, que estava ainda em Hebrom por 7 anos, é transferida para Jerusalém. As conquistas militares e sociais de Davi se alargavam abundantemente, mas neste tempo ele transgride a lei de Deus, adulterando com Batseba, mulher de Urias, na qual ele mandou assassinar. Desta relação ilícita nasce Salomão, o futuro herdeiro do trono de Davi.
Pelo pecado cometido, Davi teve de amargar em sua família terríveis acontecimentos: morte, estupro, traição. Muito embora Deus tenha perdoado seu pecado. Davi, como podemos ver, ele cometeu muitos erros. E se formos analisar, até mais do que Saul. Mas Davi, ele reconhecia o seu erro, se arrependia e pedia perdão para Deus. Ao contrário de Saul, que na maioria das vezes sempre ficava justificando seus erros e pecados. Percebemos que Deus, quando nós se arrependemos de todo o nosso coração e pede perdão a Ele, Ele nos perdoa, assim como Ele perdoou todas, assim como vocês viram agora com o rei Davi. Ele foi perdoado dos pecados que ele cometeu. Mas o pecado, ele tem consequências. E é por isso que nós devemos evitá-lo e sempre tentar ter uma vida em retidão. Por fim, Davi consolidou o reino e ele tem a intenção de construir um templo para o povo servir a Deus. Mas Deus, ele não permitiu que Davi construísse o templo, mas ele deixou tudo organizado, os materiais, tudo preparado para que seu filho, o seu sucessor, construísse então o templo. E é sobre o sucessor de Davi, seu filho, que vamos falar no próximo vídeo, no próximo slide, Salomão. Salomão, ele é filho de Davi com Batseba. Salomão, ele foi escolhido por Deus para herdar o reino. Esta referência está em 1 Crônicas, capítulo 22, do versículo 9 até o 10. Com Salomão no poder, tudo corria bem. Ele era um homem temente a Deus e uma oportunidade soube fazer o pedido correto ao Senhor. Pediu a Deus que lhe desse sabedoria para conduzir o povo. A Bíblia diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E sua grandiosidade e sabedoria fizeram dele um dos maiores poetas que Israel já teve em todos os tempos. Mas seus últimos dias foram conturbados, pois ele deixou o Senhor e passou a adorar os vários deuses. Tudo isso ocorreu como consequências de seus casamentos com várias esposas pagãs, deixando-se levar pelas influências de suas mulheres. Fato este condenado por Deus. Este fato, esta referência, vocês vão encontrar em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Então, começa a revolta das tribos, principalmente da tribo de Efraim, contra a administração de Salomão. E devido a todos esses fatos ocorridos no final de sua vida, o reino será dividido. E veremos isso no próximo vídeo, como se deu essa divisão em reinos do norte e do sul. Até a próxima!